o Flávio Bolsonaro continua as costuras na Faria Lima e foi recebido na mansão do André Esteves. André Esteves, ex-sócio do Paulo Guedes no BTG Pactual, né? No Banco BTG Pactual. E o André Esteves que estava dizendo até recentemente, viu, Aninha, que se o Tarcísio, que é a única opção, não fosse eleito o ano que vem, o Brasil iria se tornar ininvestível. Estava falando isso, inclusive, para os operadores das bolsas de valores. Então, estava toda desse jeito. Agora, o que acontece? O Flávio se reuniu com o André Esteves. É mais um direcionamento aí que eu vou perder meus pães de queijo, viu, Ana? Que eu vou perder meus pães de queijo, porque o André Esteves mais uma evidência. É mais uma evidência, porque o principal articulador político da Faria Lima é o André Esteves. Tanto que, na época que o Paulo Guedes era ministro, ele dizia que ele ligava direto para o Paulo Guedes, né? Se consultava direto. Inclusive, eles tiveram um esquema com os fundos de pensão aí, de servidores públicos, os fundos de pensão dos servidores do Banco do Brasil, que fizeram uma parafernália aí para transformar em lucros para o BTG. Então, teve esse encontro do Flávio Bolsonaro com o André Esteves, daqui a pouquinho vai estar lá na revista fórum.com.br. E acho que outro assunto interessante, viu, Ana, que tem sido pouco abordado na mídia, mas que está causando uma preocupação muito grande no senhor Hugo Mota. Sabe o que apareceu, Ana Prestes? O Fabrício Queiroz do Mota, o operador da rachadinha no escritório do Mota. E não é o operador, viu? É a operadora Ivanádia Veloso Meira Lima. Ela é chefe de gabinete do Mota desde 2011, quando ele chegou na Câmara Federal. Antes disso, ela já era chefe de gabinete do ex-deputado federal Wilson Santiago, que é do Republicanos da Paraíba também. E ela já responde a um processo da época que ela estava com esse ex-deputado paraibano por esquema de rachadinha. Agora foi revelado aí, ó, que ela teve o poder de movimentar 4 milhões de 10 funcionários e ex-funcionários do gabinete do Mota. Ela tinha ali, ó, tem plenos poderes, tem procuração com plenos poderes para movimentar as contas bancárias de supostos funcionários fantasmas do Mota, no gabinete do Mota. Isso olha, gente, tá deixando principalmente o Hugo Mota de orelha em pé nesse fim do ano, né? Inclusive, eles tentaram aí barrar essa ação que é movida na Justiça Federal do Distrito Federal, mas foi negado, viu? Foi rejeitado o argumento de prescrição. Porque, Ana, olha só, sabe desde quando vem esse esquema no gabinete do Mota? Desde 2011. Eles foram pedir prescrição, porque desde 2011 existe um esquema de rachadinha, de corrupção no gabinete do Hugo Mota, que está para estourar aí no começo de 2026, viu? O Mota realmente vai deixando uma presidência bem complicada. O psicólogo André falou, é melhor já se conformar, Plínio, esses pães de queijo já estão perdidos. Vão-se os pães de queijo, mas ficam os mineiros. Olha, André, eu ainda mantenho um fio de esperança, viu? O Azenha está chegando, falou de pão de queijo, ele já vem, já vem até mastigando, viu, Ana? Então, eu ainda tenho um fio de esperança, apesar, não sei se você ouviu, viu, Azenha, que o Flavinho teve com o André Esteves. A gente sabe quem que avaliza os acordos políticos lá na Faria Lima, né? Então, tá aí.
Ó, e o Gil Cruvinel também deixou um apoio, a gente agradece. Daqui a pouco eu vou trazer esse superchat do psicólogo André, que eu deixei passar. Já peço desculpa aqui para ele, daqui a pouco eu trago. O Gil Cruvinel fala: Plínio, André Esteves é filho do Mário, 800 mil empresários fugirão a mato? Fugirão do Brasil, né? O Mário Amato falava aí por causa do Lula, né, gente? Mas é essa mesma pegada, sabe? Que ele estava falando antes que se o Tarcísio não fosse, que era a única opção, era o Tarcísio, e se o Tarcísio não fosse presidente, o Brasil se tornaria ininvestível. Falando isso para os investidores estrangeiros. Agora, Tarcísio aí, pelo que tudo consta, vai me fazer pagar pães de queijo e o Flávio Bolsonaro já foi lá beijar a mão do André Esteves na mansão dele. Viu? Ô Plínio, que consequência política pode ter para o Sóstenes essa grana, né? O Sóstenes é o parceiro do Malafaia que está brigando com o Flávio. Será que vão aproveitar a oportunidade para cortar o pescoço do Sóstenes e colocar outro para presidir o partido? Então, é uma situação complicada, viu, Azenha? Complicado. Tanto que na sexta-feira eu estava de folga, mas o Melo me mandou uma mensagem, falou assim, eu queria tanto que você tivesse aqui para falar do Sóstenes, que é uma figura que a gente já falou há muito tempo. Aliás, assim, eu na hora que eu vi o dinheiro, os 430 mil, eu pensei até numa justificativa para a defesa do Sóstenes que seria mais plausível, para falar que aquilo ali seria, ele estava guardando o dízimo do Malafaia, né? Uma parte do dízimo do Malafaia ele guardou ali no armário dele, porque essa história de que é imóvel, venda de imóvel, vocês mostraram aqui, não tem nada a ver. Agora tem uma questão, né, Azenha, que eu acho que é importante nessa questão política, porque o Sóstenes, ele ganhou muito espaço dentro do PL do Bolsonaro por causa do Silas Malafaia, né? Só por causa do Silas Malafaia. Mas acontece que o Silas Malafaia está muito desgostoso com o movimento do bolsonarismo, né? A indicação do Flávio foi, olha, colocou a gota que faltava na relação do Malafaia com o clã. O Malafaia não gosta dos filhos ali, principalmente desse estilo Eduardo Bolsonaro, que ele já criticou, inclusive, para o Bolsonaro, não gosta do Flávio, não gosta do Carlos, e agora ele não tem mais interlocução com o Jair Bolsonaro, que está preso. Até agora ele não foi visitar o Jair Bolsonaro. Então, acho que pode sim ter uma... Agora, no começo de fevereiro, troca, né? Geralmente trocam as lideranças, né? Da Câmara, do Senado. Então, acredito que eles vão dar uma escondida no Sóstenes, porque realmente, assim, o que a gente viu na sexta-feira é uma coisa estarrecedora, gente. Como é que a pessoa que declarou que tinha R$ 4.900 na conta bancária como único patrimônio guarda 430 mil? 470 mil dentro do armário. É que assim, a gente tem, né? Eu tenho aqui uns trocos dentro do armário aqui, né? É uma coisa que isso tem um impacto muito grande. Vocês até lembraram o caso, o Azenha lembrou aqui o caso de 2006, quando apareceu o dinheiro que seria do Lula na campanha de 2006. Essas imagens causam um impacto muito grande, né? Tá certo que a mídia ficou ali meio... a mídia liberal ficou com um pouco de medo ali, né, para saber as consequências desse ato. Mas eu acredito que, assim, uma dos impactos prováveis que vai ter é justamente o Sóstenes dar uma submergida, viu, gente? O Flávio não vai deixar ele ali, até mesmo porque a gente tem visto, né, a Zenha e a Ana, que cada vez mais o Flávio Dino está chegando a um número maior de pessoas por causa do orçamento secreto, e não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Lembrando que o ano que vem, janeiro, a campanha já vai estar quentíssima, o Flávio já está dizendo isso, mas vão aparecer muito mais gente, vai aparecer muito mais gente, e gente de grosso calibre nessa história das emendas, viu?